marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Sempre a gente precisa articular o que se foi com aquilo que a gente ainda vai ter. A vida fica muito mais bonita quando a gente consegue administrar com sabedoria essas duas realidades, o passado e o futuro. Mesmo porque o presente, esse momento que nós temos agora, é a articulação de dois tempos, um que eu não tenho mais e o outro que eu nem sei se terei. Então essa sabedoria me colocando na possibilidade de ver o meu tempo presente como uma oportunidade de fazer valer o passado que eu tive, com todas as dificuldades, com tudo aquilo que me foi penoso, e ao mesmo tempo não permitir que o que me foi penoso me impeça de sonhar um futuro melhor. Você que participa da minha vida de maneira tão direta, você que me acompanha, você que é meu amigo, eu tenho refletido cada vez mais no conceito de amizade, enquanto um vínculo que nos fraterniza, que nos coloca, ainda que a gente não participe da vida um do outro no dia a dia. Quando nós identificamos pessoas que estão articulando sonhos semelhantes aos nossos, num tempo onde tem tanta guerra, onde tem tanto desentendimento pelo mundo afora, a gente encontrar pessoas que estão fazendo o seu esforço pessoal de estabelecer pontes ao invés de quebrá-las, de não permitir que o preconceito nos afaste um dos outros, que o preconceito nos impeça de conhecer pessoas que às vezes a gente julga mal. Num tempo onde o mundo tem sido tão cruel, a gente diminuir a crueldade no espaço que nos é possível. Você identificar pessoas que estão fazendo isso também. Isso gera uma amizade, uma fraternidade cristã, ainda que um outro esteja lá na Indonésia e eu aqui no Brasil. Saber que aquele homem que ama numa língua diferente, com costumes diferentes, está buscando os mesmos ideais que eu, me torna amigo dele, ainda que a gente nunca frequente a casa um do outro. Olhar nas marcas daquilo que a gente viveu ao longo deste ano, o aprendizado para aquilo que a gente pode viver a partir de agora. Volto a dizer, a dificuldade do meu ano foi muito grande, mas ao mesmo tempo tão em paz, tão visitado pela esperança, porque é isso que Deus me move a viver. Eu não posso dar testemunho da minha fé se eu estiver desanimado com a vida, por mais tribulações que eu tenha. Talvez você saiba, eu tenha me escutado contar, um dos episódios difíceis da minha vida este ano foi que a minha casa caiu, literalmente. Uma chuva muito forte em Taubaté, a estrutura do meu telhado não foi construída de acordo como deveria ser para suportar, um volume de água muito grande. Entrou água por todos os conduítes, eu perdi todo o piso de madeira, perdi os quartos, o teto de gesso da casa toda caiu, desabou. Foi uma coisa muito triste. Eu me lembro que eu estava viajando e quando eu cheguei em casa, a Teca, eu já vi pelo jardim, já vi que alguma coisa muito séria tinha acontecido. Foi no dia 9 de março isso. Quando a Teca me esperou descer do táxi, ela me abraçou já chorando, lembro direitinho como se fosse hoje. Ela me falou assim: por favor, fique calmo com tudo que você vai ver. E quando eu entrei, gente, foi uma visão horrível, de você ver o fruto do seu trabalho, do seu empenho, as suas coisas, tudo destruído, a casa, aquela estrutura que até então condensava afeto, que era o seu lugar de descanso, não existe mais. Você não pode dormir, você não pode deitar, você não pode sentar. E de repente a porta da cozinha ficou aberta, e no meio dos destroços todos, daquela destruição toda, daquela sujeira toda, quem me surge correndo pela casa, feliz, sem saber o que acontecia? O Luca, o meu cachorrinho. E foi impressionante como Deus me curou através daquela criatura naquele momento, sabe? Ele com aqueles olhões arregalados, feliz porque eu estava chegando em casa, sem saber o significado daquela destruição, mesmo que ele nem sabia que aquilo estava destruído, Ele só queria me encontrar. O amigo dele tinha ficado 15 dias longe, viajando, e estava voltando naquela hora. Ele não tinha a menor intenção de me olhar com algum outro olhar que não fosse a da alegria de me ver chegar. Eu me lembro que eu sentei no chão e abracei aquela criatura e chorei tudo o que eu precisava chorar. E é como se naquele momento Deus me fizesse entender, através do não entendimento do Luca da tragédia, de que a vida pode ser sempre bonita, desde quando a gente encontre
um motivo, ainda que seja pequeno, para a gente recomeçar a nossa história. O que é uma casa destruída? Nada, é um prejuízo financeiro, é. O que a gente não pode permitir é que a casa caia dentro de nós. O que a gente não pode permitir é que a estrutura que nos sustenta possa ruir, através dos problemas que a gente enfrenta. Eu não tenho um filho para me abraçar quando eu volto. Talvez você tenha. Talvez você tenha pessoas que possam significar todos os seus desastres, todas as suas tragédias, no momento em que você chega em casa e que te abraça. Naquele momento, o abraço da Teca foi um sustento para mim. Mas o que Deus falou em mim, através daquela criatura, que não entende nada de tragédia, identificar naquele momento a voz de Deus falando em mim, da mesma maneira como falou a Francisco de Assis, através da natureza, através dos bichos, né? Me comprometeu ainda mais com tudo aquilo que eu precisava deixar cair dentro de mim junto com aquela casa. Que às vezes não é só uma parede que cai, não é só um teto que desaba. São estruturas humanas dentro de nós que precisam ruir. O nosso apego, quem sabe? O nosso apego ao que é material. E de repente, quando eu olhei para tudo aquilo que materialmente a gente pode reconstruir, e eu vi o meu amigo que não poderia ter sido reconstruído se ele tivesse sido morto. Da mesma maneira como nós olhamos para um pai, para uma mãe, para um filho, e você perceber que aquilo não é material, que pode ser reconstruído, que se a doença nos leva, se a morte nos abate, não tem como recomeçar aquela pessoa de novo. Uma parede você reconstrói, um teto você arruma, um portão que caiu você levanta, um jardim que ficou destruído você reconstrói. Agora uma pessoa não. Um ser humano será sempre a maior preciosidade que nós podemos ter na história, na nossa história pessoal. O amor que a gente ama, o perdão que a gente concede, tudo aquilo que a gente vive no dia a dia da nossa casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Naquele momento o abraço do Luca, aquele olhar sorridente para mim me dizia só isso. Que bom que você voltou, ponto final. Que bom que você está aqui, ponto final. E aí, depois que a gente encontra alguém que nos diz que bom que você está aqui, com o rabinho que balança, ou com uma voz que é possível ser dita, que bom que você veio, que bom que você chegou, que bom que você faz parte da minha vida, então nós estamos no caminho certo, minha gente. Este ano, quero paz no meu coração. Então vamos fazer a nossa parte, né? Quero a paz, então eu vou construir nas pequenas coisas. Eu vou construir nos meus relacionamentos. Eu vou fechar as portas que eu preciso fechar para tudo aquilo que é nocivo para mim. Posso ter coragem de fechar portas, por mais doloroso que seja fechar aquela porta, porque eu sei que aquela porta aberta não me traz paz. É mudança de vida. Fim de ano é uma época maravilhosa para a gente fazer balanço. O comércio faz balanço. O comércio identifica o que dá prejuízo, o que não. E o bom empresário é aquele que modifica o que está lhe causando prejuízo. O bom empresário é aquele que, no momento em que faz o balanço da sua empresa, ou da sua loja, ou da sua vendinha que seja, descobre que ele precisa mudar algumas atitudes no seu jeito de trabalhar, no seu jeito de agir, para que ele não continue amargando o prejuízo. A mesma coisa nós precisamos fazer através da nossa vida afetiva. Começar a prestar atenção nos relacionamentos que nós alimentamos ao longo do ano. O que é nocivo para nós nesse relacionamento? Estabelecer, pontuar, é direito. É direito meu, é direito seu. De você olhar para a estrutura da sua vida e ter direito de mudar o que você achar que vai ser melhor para a sua liberdade pessoal, para o seu jeito de ser de Deus. Criar essa paz, você ser o construtor da sua paz. Você estabelecer dentro da sua casa a quebra dessas barreiras que tanto nos afastam. Eu gosto de dizer sempre isso. É muito fácil a gente construir faixas de Gaza dentro de casa. É muito fácil a gente apartar o nosso irmão da nossa vida. Eu falo isso para você através daquilo que eu experimento no meu dia a dia. Como é difícil a gente articular os afetos de maneira saudável, de maneira equilibrada. Ser amado demais faz mal, ser amado de menos faz mal.
A paz é o momento em que nós estabelecemos um vínculo que realmente nos dá condições de ser quem a gente é. Quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Esse é o significado da comunidade cristã. Nós podemos ser amigos, sim. Amigos da palavra que nos une, amigo do evangelho que nos congrega, amigos do sacramento que nos alimenta, amigo dos encontros, também, amigo da intimidade. O que nós não podemos abrir mão é de estabelecer essa fraternidade universal. Nós precisamos ser amigos da humanidade, nós precisamos alimentar uns pelos outros esse sentimento de respeito que me faz olhar para o outro com o respeito que ele merece, de não me sentir no direito de invadir o que eu não posso, ou de tratá-lo com desrespeito, de impor-lhe fardos que não são dele. Essa amizade é tão bonita, minha gente, quando nós descobrimos que cada um, no lugar em que vive, com as pessoas com quem convive, está travando o mesmo ideal, lutando pelo mesmo ideal. Nós queremos ser pessoas melhores. Dia 15 de dezembro eu fui ordenado padre. E eu acompanhei, mesmo sem responder, porque é impossível, eu acompanhei as manifestações de pessoas do Brasil inteiro, dizendo: ô padre, parabéns pelo seu dia. E eu fiquei pensando no significado de tanta gente querer me parabenizar naquele dia, e eu fiquei percebendo essa teia delicada que nos une, né? Eu sou um padre que participa da vida dessas pessoas, eu sou um padre que sou amigo dessas pessoas sem saber que sou. E que essa amizade, essa fraternidade, ela é alimentada de maneira espiritual, não é nem presencial, não. Sabe, eu saber que alguém está querendo o meu bem neste momento, ainda que não participe da minha vida, ainda que não bata na porta da minha casa, ainda que não esteja comigo no meu dia a dia. Essa fraternidade é possível quando nós identificamos que nós queremos o bem do outro, que eu queira somente o bem do outro. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Oh, oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. A conversão é isso. É quando você olha para tudo aquilo que está marcado em você, pelos acontecimentos, e você permite que a graça de Deus atue sobre aquele território que está machucado, sobre aquele território que foi ferido. Volto a dizer, o ano foi difícil para todos nós. Eu tive as minhas dificuldades, você teve as suas, eu tenho as minhas feridas, você tem as suas, e agora só que nós não queremos virar este ano permitindo que essas feridas continuem nos determinando. Nós só queremos que elas nos ensinem, que elas nos levem a tomar novos posicionamentos. É bom isso. É bom você perceber que Deus agiu na sua vida através daquilo que foi ruim. E Deus modificou suas perspectivas. Isso é conversão, minha gente. É quando nós damos a Deus de realizar em nós aquilo que sozinho nós não sabemos fazer, ou não temos coragem. Conversão é você dar a Deus o direito de realizar aquilo que você não consegue nem tem coragem de realizar sozinho. Tantas coisas no meu jeito de ser, eu não posso modificar sozinho. Posso fazer o meu esforço diário, mas eu preciso dessa ação de Deus. Conversão é cura, é modificação de rumo, é reorientar o rumo. Da mesma maneira como o dia nasce e me dá a oportunidade de ver todo o seu ciclo de novo. Amanhã nós teremos uma manhã, teremos uma tarde, teremos uma noite. Esse ciclo eu sei de cor, mas tudo o que acontecerá ao longo desse ciclo para mim será uma surpresa. Aonde vou, quem eu encontrarei, o que escreverei, o que falarei, e tudo isso pode estar a serviço da nossa vida. É você olhar para o ciclo desta vida que nunca termina. Sempre teremos noites, sempre teremos manhãs, madrugadas, tardes, oportunidades, horas à nossa disposição. E agora? O que fazer com a hora que eu tenho? O que fazer com o dia que eu tenho?
O que fazer com o novo ano que está diante dos meus olhos? O que no meu coração eu quero que neste ano seja mais nobre? O que no meu coração eu quero que neste ano seja mais elevado? Olho para as marcas que ficaram, olho para esses sonhos que eu tenho, concilio passado e futuro de maneira sábia, a fazer com que essa conciliação esteja me dando um presente de qualidade. Que apesar da vida ser difícil, nós nunca temos de parar. A gente morre muito quando a gente para de sonhar. A gente morre demais quando a gente idealiza e não sonha. Quando eu acordo sabendo, da mesma maneira como o dia será uma surpresa, eu não sei o que ser, por mais que eu tenha uma rotina programada, calculada, quem disse que Deus não pode me surpreender? Quem disse que alguma coisa de miudinha pode acontecer e me provocar uma alegria? Não sei. Quem disse que isso não pode acontecer? Então, olhar para a vida que a gente tem, para este ano que a gente tem, é como se a gente desse a Deus o direito: olha, Senhor, eu quero ser surpreendido por um novo tempo. Eu quero permitir que as minhas destruições, que tudo aquilo que ruiu em mim este ano, seja de profundo ensinamento, que me encha de sabedoria, que me conceda a graça de identificar tudo o que em mim pode ser ainda mais bonito. E esse é o nosso desejo. É tornar cada vez mais o nosso jeito de ser bonito. Belo, justo, verdadeiro. A realidade é muito atraente quando ela condensa essas três realidades. Ela é bela, ela é justa, ela é verdadeira. Quando nós nos dispomos a viver o cristianismo, outra coisa a gente não quer, senão permitir que a beleza de Deus esteja refletida em nós, que seja refletida nas nossas atitudes. Como é que um cristão reconhece o outro? Na maneira como se acolhem. Eu posso dizer bonito que eu vivo o evangelho, que eu sou ministro disso, ministro daquilo, eu sou padre, eu sou profeta, mas se eu trato mal uma pessoa que se aproxima, eu dou um contra-testemunho para ela. Eu gero nela uma descrença do meu cristianismo. E o pior, eu fico descrente de mim mesmo. Que a grande armadilha do diabo em nós é quando ele nos faz ficar presos a essas mesquinharias que desabonam o que nós sabemos do nosso cristianismo. Porque não é o julgamento do outro que me derruba, é o que eu me faço quando deito a cabeça no meu travesseiro e eu sei que eu não agi de maneira cristã. É assim, minha gente. Cada vez mais permitindo que essa luz chegue na nossa consciência. Transforme radicalmente o nosso jeito como olhamos para nós, o jeito como olhamos para o outro. Essa luz que inunda o nosso quarto, retirando tudo aquilo que é penumbra que nos faz tropeçar no meio do escuro. Quando o quarto está escuro demais, é um perigo andar nele. A gente tropeça, a gente pode se machucar. Uma mente que não está iluminada por Deus, ela se machuca o tempo todo. Por quê? Porque lhe falta essa luz que lhe orienta, que lhe permite andar com segurança. E Deus ilumine cada vez mais a nossa consciência. Esse é o projeto de vida que nós precisamos ter para 2015. Que a nossa consciência esteja cada vez mais iluminada, para que Deus nos dê condições de reconhecer onde é que nós erramos, onde é que nós somos mesquinhos, onde é que nós não estamos agindo de maneira bela, justa, verdadeira. Aí sim nós estamos adentrando o ano como todo cristão precisa adentrar. A responsabilidade que nos coloca semeadores da vida que queremos colher. Por isso, seja honesto. Olhe para as sementes que você tem semeado na sua vida. Olhe para as sementes que você tem semeado na vida do outro. E perceba se essas sementes vão gerar coisas boas ou vão gerar coisas ruins. Porque esse milagre Deus não faz não, viu? Se eu semeio coisas ruins, é bem provável não, é certo, de que essas sementes me trarão frutos muito, muito, muito ruins de serem saboreados.
Agora, se eu me esmero, através de uma consciência iluminada, propostas novas, eu quero ser um homem novo, você pode ser uma mulher nova, um homem novo. Jogar fora todas essas sementes ruins que nós levamos nos bolsos, a semente do ressentimento, a semente da mágoa, a semente do rancor, da mentira, da fofoca, do ciúme, da posse. O outro exerce na nossa vida um papel de nos dar aquilo que nós não estamos tendo sozinhos. Não se trata de viver por nós. Não. Não se trata de tornar-se aquele que vai, de alguma forma, nos levar eternamente nas costas. Não. Mas nos oferecer temporariamente aquilo que sozinhos nós não podemos ter. Mesmo porque a amizade não pode nos retirar a autonomia, né? A amizade saudável é aquela que o outro passa pela minha vida e depois vai viver o seu papel, vai viver o seu protagonismo e eu vivo o meu. Os papéis, a fraternidade não anula a minha responsabilidade de ser quem eu sou. Meu amigo fica ao meu lado para me ajudar a ser quem eu sou, mas não para ser por mim. Pode até temporariamente assumir o meu papel, para me dar um alívio, ou para me dar condições de ter o tempo da recuperação, mas o protagonismo continua sendo. Permita hoje que Deus lhe mostre quem são os seus verdadeiros amigos. Esse é um ato de conversão, viu? É conversão a gente reconhecer quem de fato tem o dom de nos levar a Deus. Mais uma vez, eu gosto dessa frase. O bom amigo é aquele que nos faz amigo de Jesus, é aquele que nos aproxima da verdade, é aquele que nos ajuda a descortinar todos os equívocos que tantas vezes se estabelecem na nossa vida porque somos ignorantes, porque não temos a percepção da realidade, porque não somos capazes de juntar as peças do jogo. E o verdadeiro amigo, ele tem esse dom de nos encaminhar ao lugar certo, ao momento certo, para que a intervenção aconteça com muita sabedoria e você consiga mudar aquela peça que até então estava prejudicando o seu desempenho e a sua vida. Eu espero que neste tempo tão especial, onde o nosso coração fica aguçado a perceber o que é errado em nós, que a Quaresma nos proporciona isso, um olhar ainda mais cirúrgico sobre a realidade humana, de você ser capaz de cortar na carne com o seu olhar, de você identificar o cerne das questões, aquilo que de fato em você hoje poderia ser muito melhor, e estabelecer, fazer dessa amizade, essa experiência humana, um ensaio para a compreensão da eternidade que nos espera. Viu? Eu espero que hoje esse programa nos ajude a ver, reconhecer este Deus amigo que nos ama através das pessoas. Talvez você não saiba, mas a Canção Nova, além de todo esse trabalho de evangelização através dos meios de comunicação social, ela também realiza peregrinações. Nós vamos para vários lugares do mundo, em parceria com a Obra de Maria, santuários marianos, Terra Santa, a Polônia, território da Divina Misericórdia, né? E você terá a oportunidade de ir conosco, acompanhado por mim, numa peregrinação à Terra Santa dos dias 8 de maio até o dia 16. Você entre aqui no site que está, ou melhor, até o telefone fica melhor, né? Você já fala diretamente com alguém. A Canção Nova, em parceria com a Obra de Maria, está mantendo um câmbio do dólar muito abaixo do que nós estamos vendo nos noticiários hoje. Então essa viagem é possível. Nós passaremos por vários lugares importantes na vida de Jesus e também teremos a oportunidade única
de viver um congresso de Pentecostes em Jerusalém, com presenças de pregadores renomados no mundo todo e com a nossa presença lá, fazendo com que este Pentecostes seja um novo tempo na nossa vida, um tempo de retomada, de conversão e também de acelerar a nossa amizade com Deus. É como a experiência do cego que retoma a vida e que começa a fazer uma nova leitura de si mesmo, eu posso dizer que aconteceu comigo há 4 anos em Jerusalém, neste mesmo encontro. Deus me fez um novo homem, um novo padre naquele dia de Pentecostes. E é por isso que eu tenho tanto carinho por esse evento, por esse acontecimento, e ficaria muito feliz se vocês nos acompanhassem lá na viagem, no congresso, e a gente pudesse viver junto. Então, se você quiser que eu seja o seu diretor espiritual nessa viagem, você vai ligar e você vai mencionar que você gostaria de estar no meu grupo. Eu recebi um e-mail aqui. Ô Christian, boa noite. Você está bem, meu filho? Programando férias ou não? Vocês que nos acompanham sabem que de vez em quando o Christian se ausenta, né? Fica 3, 4 meses. Vai para a República Dominicana, Tchecoslováquia, o mundo todo o Christian passa, ele e Camila. Eu recebi um e-mail aqui, inclusive ele é todo muito bem escrito, parece um pequeno conto literário, porque ela é professora de letras, mas eu vou fazer a leitura mais breve. É uma pessoa que enfrenta o problema do alcoolismo. Ela está identificando que está reproduzindo o mesmo comportamento do pai, que era alcoólatra. Esse e-mail dela, ela escreveu numa madrugada. Ela estava dizendo: padre, aqui eu estou na minha casa tomando a 3ª lata de cerveja, depois de um final de semana regado também a ela. Sou professora de português e inglês em 2 escolas públicas. Me considero uma excelente profissional, porque faço um esforço diário de enxergar os meus alunos, de percebê-los, e posso dizer que amo demais tudo o que faço. Mas um detalhe, eu não me amo como deveria. Meu pai era um alcoólatra e parece que estou herdando este mesmo problema dele. O vizinho do apartamento ao lado está rindo. De que será? Onde será que ele encontra tanta alegria? Eu não entendo. Um trago no cigarro, um gole na bebida e daqui a pouco o ritual. Não consigo dormir. Tenho conversado muito com Deus e fico tentando ouvir algo como: vou te livrar desse mal. Mas passa um dia, 2, depois, e eu aqui de novo. Um trago, um gole, o vizinho feliz e meu eterno silêncio. Espero, padre, que este silêncio me traga respostas, porque as perguntas são muitas. E aí não ouço nada, nem o vento me visita. Mas ouço sim apenas uma voz: você não tem jeito, não tem solução. A oração do Pai Nosso nos diz: seja feita a vossa vontade. E eu entendi, padre, que Deus já escolheu esse caminho para mim e que eu não posso negá-lo. Essa é a vontade dele. Tento interpretar diferente, mas meu curso de letras não me ajuda. Você vê uma pessoa inteligentíssima, né, fazendo uma leitura delicada da sua realidade, da sua situação. Minha filha, eu não sei seu nome, você não me disse, mas partilhou o coração de uma maneira muito livre. E eu entendo perfeitamente quando você diz que não se ama, porque o álcool, sobretudo quando ele está estabelecido na vida de uma pessoa, ele não é outra coisa senão a expressão da falta de amor próprio. Não começa assim. É que, na verdade, o vício não sabe conviver com o amor próprio. Eles não cabem na mesma sala. Eles não falam a mesma língua, porque eles não lutam pelas mesmas questões. O vício, para se estabelecer numa pessoa, a primeira coisa que ele faz é minar a capacidade de decisão da pessoa. Ele retira a liberdade interior.
O que é a liberdade interior que a gente tanto fala? É essa capacidade que você tem de dizer não a uma realidade que você reconhece nociva a você. Quando nós perdemos a capacidade de dizer não a uma realidade que nos destrói, é porque essa realidade já se tornou viciosa. Ela se estabelece dentro de nós como um poceiro. Invade terras que não eram suas, mas passam a ser pelo tempo em que ele se estabelece ali. É o que nós chamamos de uso capião. Se eu entro dentro de um terreno que não é meu e começo a plantar, fazer ali a minha cultura, daqui a pouco eu entro na justiça e vou requerer o direito de que aquilo é meu. O vício não faz outra coisa na vida da pessoa. E a primeira coisa que o vício faz ao retirar a capacidade que aquela pessoa tem de decidir por si mesma é expulsar o amor próprio. Então eu lhe dou razão quando você diz que não se ama. É um sintoma natural de quem está administrando o problema do vício. Tenho o álcool muito próximo a mim. Tenho pessoas que amo, que enfrentam diariamente o problema do álcool. E eu sei muito bem que essa incapacidade de dizer não àquilo que é autodestrutivo é uma manifestação declarada da falta de amor. É que, na verdade, minha gente, o amor próprio, ele funciona como uma imunidade. Quando seus filhos são pequenos, você vai, leva ao posto, você faz toda a tabela de vacinação, porque você sabe que um vírus bobo pode matar um recém-nascido. Ele não tem imunidade ainda. O que é a imunidade? É a capacidade que o corpo tem de livrar-se das doenças. Os médicos nos dizem que todos os dias nós produzimos células cancerígenas, mas que o sistema imunológico reconhece aquela célula e expulsa. Eu lembro quando eu era menino, a gente, ao estudar o sistema imunológico, na aula de biologia, a professora, para falar numa linguagem simples que nós poderíamos entender, ela dizia que era um exército de soldadinhos que iam à frente, capturando os vírus, as bactérias, tudo aquilo que pode ser nocivo à nossa vida, e expulsando, para que o que é nocivo não se estabeleça e não mate o saudável em nós. Quando o sistema imunológico está baixo, ele está sofrendo, quando ele não está com todas as suas possibilidades, as células cancerígenas ganham força dentro de nós. É por isso que os médicos dizem que hoje o câncer está muito associado também a estilo de vida. O estresse abaixa a nossa imunidade. A gente fica menos capaz de lutar pela saúde. Estranho isso, né? A gente vai, através da alimentação, da falta de atividade física, a gente vai fragilizando a saúde. E o nosso sistema imunológico vai sofrendo. Quem tem afta, primeira coisa que a gente fala, baixou a imunidade, vem a afta, vem a herpes, vem a gripe, o resfriado. O amor próprio funciona na nossa vida emocional da mesma maneira como a imunidade na prevenção das doenças. Quando uma pessoa está com uma boa dose de amor próprio, quando ela administra diariamente esse zelo por si mesmo, por si mesma, essa pessoa vai pensar 2, 3 vezes antes de assumir um comportamento autodestrutivo. Isso vale até para os relacionamentos. Quantas pessoas você encontra pela vida com relacionamentos autodestrutivos, rendendo-se a um não amor, a um relacionamento de posse, mas porque ela está deixando de se amar, ela se rende àquele relacionamento. E é lamentável. Quando o amor próprio está em baixa, nós nos tornamos uma presa fácil para os vícios. E que eu te sugiro, minha filha? Primeira coisa, fortalecer-se
Você precisa ter uma vontade fortalecida. Santo Agostinho falava muito disso, da vida virtuosa. O que é a vida virtuosa? É você buscar no seu dia a dia, pisar na cabeça dos defeitos, da mesma maneira como Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente, na representação da imagem que nós conhecemos. Nossa Senhora das Graças, né? Que pisa na cabeça da serpente. Santo Agostinho sugere a vida virtuosa até mesmo para os ateus, porque ele aprendeu isso lá na filosofia antiga, num tempo em que esses escritos, essas sugestões filosóficas eram para ateus, mas também para aqueles que queriam ser cidadãos. Eu quero ser um bom cidadão na minha cidade. Platão, Aristóteles já falavam disso. A vida virtuosa como aquela que organiza a vida social. Agostinho já está falando numa perspectiva cristã. Quando eu luto para viver uma vida virtuosa, eu naturalmente estou deixando de dar força ao pecado que gera o vício. A primeira coisa, minha filha, é você fortalecer a sua vontade. E você, a partir dessa vontade fortalecida, você buscar a superação do vício do álcool. Para você não repetir a mesma destruição que seu pai cometeu. Ah, padre, mas como é que a gente fortalece a vontade? Cercando-se de coisas boas. Uma boa leitura, mudança de hábitos, cercando-se de pessoas que possam, de fato, contribuir com você. Tem tanta gente boa no mundo, eu sempre digo isso. Tanta gente especial no mundo, tanta gente brilhante do ponto de vista humano. Essas ONGs, desses grupos de voluntariados, tanta gente especial ali. E nós muitas vezes fechados nos nossos mundos, cultivando pessoas que não nos agregam, que não nos edificam. Essa semana até um amigo meu estava me contando que estava muito chateado, que ele percebeu que uma ajudante dele estava roubando. E eu sei exatamente a dor que doeu no coração dele. Primeiro porque ele é uma pessoa boa demais, um coração generoso, não é alguém com quem eu convivo, mas eu sei que é. Existem pessoas que você não precisa conviver para saber que elas são boas. Você percebe de cara que aquela pessoa é do bem. E eu identifiquei exatamente o que doía nele, porque isso também já doeu em mim, e eu sei como isso é terrível. Não é o dinheiro que o outro leva da gente, mas é a confiança que se quebra. É muito desagradável você perceber que a confiança deixou de existir. Mas agora ele vai se tornar uma pessoa ruim, e ele comentou, eu sou bom demais, eu acredito demais em todo. Como se aquilo fosse um defeito, né? Não. O defeito é de quem rouba, não é da gente que confia, não. A gente vai continuar confiando. Claro que você vai ficando um pouco mais esperto e você vai confiando da maneira certa, né? Não fechando os olhos para tudo aquilo que você também deveria saber. Mas é assim que a gente vai, muitas vezes, endurecendo o nosso coração. Quando você percebendo que o mundo não tem sido generoso com você, você deixa de ser generoso com o mundo. Aí você vive o processo de recessão que o país está vivendo. Que a pessoa tem dinheiro, mas tem medo de gastar. E porque eu tenho medo de gastar, eu deixo de comprar. O comerciante deixa de vender. Aí o comerciante não pode empregar todas as pessoas que ele tem na loja dele, ele começa a mandar embora. É assim que a crise vai se alastrando. É isso que chama-se recessão na economia. É quando a gente começa a segurar o que a gente tem, porque a gente tem medo de gastar, porque a gente está inseguro com o futuro. Aí uma coisa vai desencadeando. Quebrar as hipocrisias é a gente mergulhar no coração dessas coisas, dessas realidades que nos tornam tantas vezes absolutamente infelizes,
porque não estamos sendo quem a gente deveria ser. E a palavra de ordem de Jesus para aqueles que o escutavam é justamente: arranquem as máscaras, sejam vocês. Não permitam que a hipocrisia religiosa domine o coração de vocês, porque se a hipocrisia religiosa domina, as outras hipocrisias humanas também virão. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo, a partir do versículo 13º, ele começa a fazer os 7 ais dirigidos aos fariseus e aos escribas, que são pessoas importantes dentro do contexto religioso de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como o direito, a misericórdia, a fidelidade. Isso é que deverias praticar, sem contudo deixar aquilo, guias cegos. Filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Olha que palavra dura, né? Uma palavra para acordar. Verdade, minha gente. Quantas vezes nós ficamos presos à antessala da lei e a gente não é capaz de chegar ao coração dela? A gente faz só a primeira parte do dever de casa, por causa de preguiça. Eu me lembro quando eu era menino, eu tinha uma mania de parar na segunda questão do dever de casa e falava assim: agora eu vou brincar, depois eu termino. Terminava nunca. Outro dia ia apavorado, com a cara de tacho, sem saber dizer para a professora que não tinha feito o dever todo. No cristianismo, às vezes, nós somos assim. A gente fica parado aqui. Nós pagamos o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho. Isso aqui na época tinha um significado, para nós já tem outro. Mas a gente deixa de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como o direito, a misericórdia, a fidelidade. A gente começa a buscar uma religião sem espírito, práticas cegas, como se isso nos salvasse, como se esses gestos pagãos pudessem nos salvar. Porque se o gesto pagão tivesse o poder de nos salvar, para que viver a conversão? Que é justamente expulsar o processo do paganismo em nós e trazer significados santos a tudo aquilo que nós fazemos. Eu administrar as minhas hipocrisias, eu no meu dia a dia buscar os recursos espirituais para que eu tenha condições de ser mais verdadeiro, ser mais inteiro, ir diminuindo o processo do pecado na minha vida. Ah, padre, mas não é tudo que a gente consegue, eu sei, é processual. Pode ser que chegue um momento da sua vida em que você seja tão livre, tão livre, tão livre, que você não vai ter necessidade de nenhum contexto mais de simulação e de falseamento. E aí a gente vai ficar insuportável ao convívio, né? Vamos lá? Não, obrigado. Por quê? Porque eu não quero. Não vou perder meu tempo com isso mais. Descobri que a vida é muito curta para eu ficar perdendo tempo com compromissos que eu sei que não quero, não fazem parte das minhas escolhas. Essa vida social intensa que nós temos, né? Como dizia a Aziza na semana passada no programa, né? Me dá o seu celular, o número do seu celular. Eu falei, não, meu celular é para contatos pessoais. A pessoa leva aquele susto. Estabelecer os limites da gente, sabe, do nosso território. Isso é muito saudável. A gente vai alcançando uma liberdade interior que depois vai provocando em nós um desapego. É impressionante. Às vezes nós falamos de desapego material, né? O desapego material é apenas uma consequência do desapego espiritual. Só a espiritualidade nos ajuda a viver. Retirar uma roupa de um guarda-roupa que está sobrando e doar requer um movimento anterior, que é retirar os entulhos que nós temos dentro de nós. Sabe qual é o entulho?
A gente achar que aquelas roupas nos protegem, que elas nos fazem melhor, mais bonito, mais isso, mais aquilo. A gente não ter coragem de perder, de abrir mão. São os entulhos. Aquela pessoa que quer ser eternamente famosa, eternamente reconhecida, a custo da própria vida, da própria saúde. Não tem coragem de estabelecer não. Não tem coragem de estabelecer limites a realidades que estão sendo absolutamente fragilizadoras. Por quê? Porque quer ficar... Na vida profissional acontece muito isso. Quantas pessoas você vê perdendo a própria vida para manter aquele cargo, para ser eternamente o chefe, para ser eternamente o respeitado? Faltou um desapego interior de pensar. Perdeu aqui, a gente ganha em outro lugar. A gente só não pode perder quem a gente é. O resto, tudo pode ser perdido que a gente trabalha e constrói de novo. Agora, se a gente perde quem a gente é, esse prejuízo é irremediável. E às vezes, o contexto das nossas hipocrisias escondem as situações em que a gente está se perdendo de nós mesmos. É aquela eterna mentira, que a gente não tem coragem de dizer a nós o que nós precisamos ouvir em relação à nossa vida pessoal, em relação às nossas escolhas. A gente vai dando eternas justificativas, infundadas, mentirosas, mas que naquele momento parece confortável, alivia a gente do enfrentamento que a gente precisa viver. Ter coragem de olhar para esse evangelho aqui, minha gente, não é fácil não. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o corpo e o prato por fora. Limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, que também por fora ficará limpo. É por dentro que nos adoece. A sujeira que nos mata não é a que está de fora do copo, é aquela que vai contaminar o. Por isso que às vezes nós somos tão puristas, né? Nós queremos limpar. Já viu pessoa que tem mania de limpeza? Não estou dizendo que é todo mundo não, viu? Senão você vai querer mandar sua mãe já para o psiquiatra. Geralmente, essa necessidade excessiva, doentia, de limpar os ambientes, de lavar sempre as mãos, estão associadas a situações que nós não conseguimos limpar dentro de nós. Muitas vezes ligadas a abusos sexuais que aquela criança sofreu, pedofilia na infância, claro, certo, pedofilia é na infância, pedofilia que aquele adulto traz dentro de si. São situações que ele fica tentando limpar por fora, mas na verdade a sujeira que incomoda é aqui dentro, é na mente, é na alma. A gente é complexo demais. Por isso Jesus fala com tanta perspicácia. Por isso que ele é tão cirúrgico na sua palavra. Gente, é impressionante como nós fazemos isso mesmo. A gente limpa o copo por fora. A gente trava uma luta tão desonesta. Por quê? Porque nós ficamos querendo curar em nós por lados ou por situações que não terão acesso ao que de fato nos adoece. São aqueles falsos conflitos, né? A pessoa precisa tomar uma decisão na vida, mas ela não entra pela porta certa para que ela tenha condições de acessar o cômodo que de fato precisa da reforma. Ou então você chegar à parte do alicerce onde existe a trinca, que está fragilizando a estrutura da casa inteira. Não, a gente fica ali, rodeando o topo, administrando um falso conflito. Tantas pessoas eu encontro que chegam a ficar cansado de escutar a mesma coisa o tempo todo. Pessoas que estão lamentando 2, 3 anos uma mesma dependência afetiva e não tem coragem de cutucar a ferida do jeito certo. Não tem jeito não tem coragem de entrar pela porta da frente, de quebrar as suas hipocrisias, as mentiras que conta para si mesma. Não adianta, minha gente. Se a gente não quebra a couraça das hipocrisias, das mentiras que nos alimentam, nós nunca chegaremos à verdade que nos salvará. Se a gente insiste em manter essas aparências mentirosas,
alimentando falsos conflitos, dando respostas a nós mesmos que já não nos respondem há anos, só para tentar nos justificar diante dos outros ou para ficar parecendo mais bonitinho, mais inteligente, mais equilibrado, quando na verdade lá dentro nós estamos num poço de necessidade, de conflito. Tudo isso porque a gente não tem coragem de olhar de frente o fantasma que nos assombra. Ai de vós, hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. O nosso cristianismo é construção. Nosso cristianismo é construção. E você sabe exatamente quem participou da construção do seu cristianismo. Aquele padre que lhe ensinou a rezar. Tem o padre que de repente num determinado momento da sua vida lhe ensinou a refletir. Tem aquele padre que lhe ensinou alguns exercícios de piedade. Tem aquele padre que ensinou você um pouquinho de teologia, um pouquinho de catequese. Aí saímos no mundo religioso. Aquela catequista, ou aquela vizinha, aquela pessoa que você de repente ouviu um conselho, nunca mais encontrou, mas foi importante para a edificação de uma virtude cristã na sua vida. Nós estamos aqui, por exemplo, com o livro do nosso querido Monsenhor Jonas Abib. Eu recomendo, se você ainda não leu, é fácil, só você entrar em contato com a Canção Nova. Está aqui, é da editora Canção Nova. Nós estamos no mês de agosto, nós estamos no convento de Santa Clara, dia 11, foi dia dela. 350 anos do convento Santa Clara aqui, em Taubaté. Monsenhor Jonas Abib, o Flávio, nosso diretor, estava me contando que ele entregou e rezou e pediu que Santa Clara ajudasse na edificação do sistema Canção Nova de comunicação. Ela é padroeira da televisão. Eu fico olhando, pensando, o Monsenhor contribuiu na edificação de muito caráter cristão, inclusive no meu. Nós temos a comunidade, os filhos, que ainda hoje bebem no carisma de Monsenhor Jonas Abib. Eu não tenho como falar da minha vida cristã sem falar do Padre Léo, que aliás, Flávio, eu estava me lembrando, né? Você ficou muitos anos no programa com ele, né? Na tenda. Como aquele homem nos ensinava, né? O Léo, ele teve uma importância enorme, inclusive para me ajudar com o tema do programa da semana passada. Recorda-se que nós falávamos de ser a pessoa no lugar certo? Padre Léo, uma vez, num exercício muito simples, ele me encontrou chorando num corredor. Eu era só pecado. Eu estava moído pelo pecado, sabe? Quando uma pessoa fica, parece que foi atropelada por Satanás. Era eu naquele momento. Um atropelado por Satanás. A jamanta de Satanás tinha passado por cima de mim com todas as suas rodas. E eu me lembro que eu estava desolado. Eu era religioso, já consagrado, mas tinha uma namorada, estava apaixonado por ela, não sabia muito bem o que eu queria da minha vida. E eu estava ali. Muitos de vocês já me ouviram contar essa história, mas vale lembrar um pedacinho dela. Eu tinha me levantado de madrugada, eu me lembro que eu passava noites em claro, não conseguia dormir. Pecado tira o sono, incoerência tira o sono. Estava me sentindo mal com a minha vida. Aliás, um dos sintomas do pecado é a gente se sentir mal com a vida que tem. E às vezes é acúmulo de pecado, acúmulo de erros. O ser humano foi feito para errar, não tem como. Eu erro o tempo todo. Mas quando eu me acostumo com o meu erro, isso vai gerando uma espécie de febre emocional, febre espiritual. Me retira a disposição de viver. E eu passava às vezes a noite em claro por causa disso.
A consequência do meu pecado estava me machucando. E eu me lembro que eu ali de madrugada levantei para pegar uma água no bebedouro que ficava assim no finalzinho do corredor, o corredor todo escuro, mas eu conhecia de cor. Fui sem acender a luz para não clarear o corredor, e ali estava a porta de todos os quartos de todos os meus companheiros que dormiam ali. Se eu acendesse a luz do corredor, naturalmente vazaria luz pela porta dos quartos, eu não queria incomodar ninguém, foi no escuro. E eu me lembro que quando eu estava com a garrafa de água enchendo ali naquele bebedouro, o Padre Léo estava chegando de uma viagem. Isso era umas 4 da manhã. Trabalhava muito, o Léo era um homem muito trabalhador. E eu me lembro, minha gente, que de repente eu senti aquele abraço assim, por trás, me segurando assim pelo ombro, passando a mão aqui pela minha barriga, um abraço muito fraterno. E eu só escutei ele falando assim: ei, meu menino, acordado uma hora dessa? Aquela palavra do Léo, acordado a uma hora dessa, repercutiu dentro de mim de uma forma diferente. Acordado a uma hora dessa. Era um acordar que não era apenas despertar de um sono. Era um acordar para a vida. Aquela hora da madrugada, Deus me tirou daquele quarto para viver aquele momento. E eu imediatamente comecei a chorar. Abracei ele, chorei, não disse nada do que estava acontecendo comigo. Ele só me falou assim: meu filho, nós somos igualzinho essa garrafa d'água. Algumas têm um furinho e a água sai, vai embora. A gente se sente vazio. Mas quando a gente sabe que perde água com muita facilidade, o que a gente precisa fazer? Não se distanciar da fonte. Fique próximo dela. E a sua garrafa nunca estará vazia. Todos nós, de alguma forma, já experimentamos a força que uma voz tem dentro de nós. Todos nós, de alguma forma, já experimentamos a força que uma palavra tem na nossa vida, de nos chamar para fora, de nos fazer viver, mas também de nos fazer morrer. De entrar dentro de um sepulcro e ficarmos ali sepultados, esquecidos de que a vida está esperando por nós. Todos nós aqui, em algum momento, já experimentamos ouvir essa voz que nos chama, que na verdade não nos chama de fora, ela sempre nos chama de dentro. É interessante, vou falar de uma maneira mais simples para a gente não ficar perdido. Toda vez que você me diz alguma coisa, entre mim e você há um filtro natural, que é o da minha história. Às vezes você está me dizendo alguma coisa a partir de um sentido que faz todo o sentido para você. Mas quando chega em mim, não repercute, porque não fez sentido para mim. Você fala de uma maneira especial para mim, mas quando aquilo chega, não me toca. Por quê? O filtro da minha história não me permitiu. E o que é o filtro da minha história? As minhas vivências podem colocar dentro de mim uma incapacidade de perceber o que de bom você está me dizendo. São os meus obstáculos interiores. Às vezes eu posso muito bem interpretar o que você está me dizendo, que é muito bacana, que é muito bom.
a partir de uma dúvida que sempre esteve dentro do meu coração, de uma insegurança que não me permite chegar ao que é bom daquilo que você está me dizendo. E quando você me fala, em última instância, aquilo que você me fala repercute naquilo que eu me digo quando você me fala. Sim, eu neste momento estou dizendo a você. Mas a palavra só vai ter efeito se aquilo que eu estou dizendo encontrar uma repercussão na sua capacidade de dizer a você mesmo. Se engana em pensar que o que você está ouvindo está sendo apenas dito por mim. Sim, quando eu digo alguma coisa que faz sentido para você, a sua alma, que é livre de todo pecado, de todo exagero, de todos os seus excessos, ela grita: é isso mesmo, acorda! Acorda, porque você precisa ouvir isso. A repercussão daquilo que um padre diz, daquilo que um pastor, daquilo que um amigo, porque um amigo tem tanta autoridade sobre nós. Uma pessoa que nos ama tem tanta autoridade sobre nós quando nos diz alguma coisa. Por que repercute? Porque você, lá no fundo do seu coração, identificou aquela voz como pastoreira. Essa voz é pastora. O que significa pastor, gente? É aquele que protege o rebanho. É aquele que produz um estado, uma ambiência de proteção, de carinho, de cuidado. A voz do pastor tem o poder de me acalmar. A voz do pastor tem o poder de me assanhar. Sim, porque a paz cristã, ela é sempre inquieta. A voz do outro fala, chega dentro de mim, repercute e eu grito com aquela voz. É isso mesmo. Como se tivesse uma instância dentro de mim que não pode ser segurada quando a verdade chega em nós. Mas por que em alguns momentos a gente escuta aquilo que faz sentido e a gente não se rende? Porque estávamos com resistência. A gente ainda não estava preparado para aquela verdade. Por mais que a nossa alma tenha gritado, nós ainda não éramos suficientemente livres para acolher o bom da palavra que estava chegando. O bem da palavra que estava chegando em nós. Jesus, bom pastor, será sempre para nós um modelo de paternidade, de maternidade, de amizade, de vínculo matrimonial. Por quê? Jesus, bom pastor, nos recorda que toda vez que nós amamos alguém, nós temos que dedicar a essas pessoas palavras que pastoreiam a alma. Nós precisamos, a partir da nossa autoridade afetiva, dizer o que o outro precisa escutar. É por isso, minha gente, que às vezes os nossos relacionamentos ficam tão capengas, porque a gente foge dos enfrentamentos, a gente foge de dizer o que precisa ser dito. Quantas vezes nos nossos relacionamentos a gente não amadurece, a gente se cansa, a gente termina e poderia ter continuado, poderia ter dado muitos frutos. Por quê? Porque a gente não viveu o exercício da palavra que pastoreia. Padre Fábio, escutei essa semana na internet que Deus odeia o pecado e também o pecador. Num vídeo em que uma pessoa fazia uma abordagem sobre este tema. Mas desde pequena eu aprendi que Deus é amor, que não tem ódio nenhum no coração dele, e que por isso ele mandou seu filho para morrer por nós numa cruz. Como é que ele pode odiar todos os seus filhos? Minha filha, você deve ter entendido errado. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos leva a entender que Deus tem uma profunda rejeição pelo pecado, mas não pelo pecador. Eu sei que é uma diferenciação difícil de ser feita. Na verdade, a distinção ela é muito difícil. Como é que eu posso dizer que eu odeio o pecado do Christian, mas não o odeio como pessoa? Não é difícil de entender isso? Porque você tem as suas atitudes erradas, e eu corro o risco de confundir você com suas atitudes.
E essa é uma diferenciação interessante. A pessoa não é só aquela atitude. E é por isso que a gente precisa distinguir. Deus me ama de maneira incondicional. Ele não muda de ideia. Ele não muda de ideia porque eu deixei de ser uma pessoa boa, não. Não posso nem dizer. Deus não ama mais o Papa do que ama o que está preso, o que cometeu um crime. Não, essa teologia não existe. O que acontece é que nós podemos dizer que aquela pessoa que está vivendo o crime do pecado corre o risco de não perceber mais o amor de Deus. Não é que Deus deixou de amar. É que aquela pessoa começou a colocar barreiras para não sentir o amor que recebe. Aí então vem o empecilho do pecado. Por isso Deus odeia o pecado. Porque Deus não tolera qualquer coisa que venha impedir que o ser humano conheça o seu amor. O grande empenho de Deus em tornar-se conhecido na história é para que a humanidade seja beneficiada com o mistério da sua misericórdia e do seu amor. Então, a gente precisa identificar que a atitude pecaminosa não é a pessoa. Faz parte, mas não é a pessoa. A pessoa não se transforma no erro que comete, né? Ela comete erros, mas ela não se transforma nos erros que comete. E por isso que o mistério da salvação em nós é justamente quebrar o poder do pecado para que cada vez mais a gente seja este espaço, este território onde Deus tem a oportunidade de agir. Então, só voltando mais uma vez para esclarecer melhor. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Por quê? Porque o pecado é um empecilho para que o pecador tenha consciência do amor de Deus na nossa vida. É claro, minha gente, que por causa da nossa natureza, nós somos imperfeitos, somos criaturas. Já por ser criatura eu sofro de limites, é natural que eu me encaminhe muitas vezes para aquilo que é errado. Mas a religião, a experiência que nós fazemos com Jesus, ela é sempre para nos ajudar a entender onde é que nós estamos nos desviando, para que a gente não saia da mira deste amor tão transformador. Li uma manchete que anunciava o fim da humanidade. Baseada em Nostradamus, inclusive na própria Bíblia Sagrada, a revista previa desastres ambientais. A partir disso, lhe pergunto, como não se assustar? Como não se amedrontar com uma matéria que nos fala de catástrofes que vemos já nos dias de hoje? Como fazer com que nossa fé não diminua, mesmo diante de tudo isso? Como, padre? Como? Desde já o meu agradecimento. Olha, eu não estou nem aí para promessas de Nostradamus, que o mundo vai acabar, que vai destruir. Sabe por quê? Eu tenho mais o que fazer. Então, enquanto não acaba, eu trabalho. Não é isso? Enquanto não acaba, eu luto. Enquanto não acaba, nós tocamos música, né, o Sábio? Vamos viver, minha gente. Esse negócio de ficar parado, prestando atenção nas tragédias, isso só nos torna mais trágicos. Estamos acabando de falar de uma profecia que não se cumpriu até hoje, que é de que o lobo e o cordeiro vão comer no mesmo prato. Vamos prestar atenção nas profecias boas. E vamos lutar para que a boa profecia se concretize nos nossos dias. Para que nós vamos ficar dando atenção a essas bobagens? Esse povo que sabe prever o futuro poderia muito bem nos dar os números sorteados da Mega Sena da semana que vem, não é? Esse povo lê a mão de todo mundo, mas não lê a própria vida, né? Você vai lá, que a taróloga, sei lá o que, tem o poder de ver o futuro. Tudo bem se você acredita nisso e se você pauta a sua vida. Agora, eu não. Eu tenho mais o que fazer. Tenho mais o que fazer e eu não quero saber do futuro, porque senão fica apavorado. É melhor eu não saber, não é assim? Eu vou viver a vida com as suas surpresas, com o bom que existe hoje, vou construir bem o meu futuro. Se o outro tem o poder de ler a mão, tem o poder de fazer aquilo, então ele faça a leitura de coisas boas, que de tragédia eu não quero saber, prefiro não saber. Agora, o melhor jeito da gente lidar com tudo isso é a gente vivendo bem o presente.
Eu não acredito nessas promessas de tragédia, porque eu acho que a vida, ela segue o seu curso natural e a gente vai interferindo no processo à medida que a gente pode. Como? Mudando para melhor. Essas tragédias todas da natureza não são outra coisa senão a resposta da natureza à agressão que nós fazemos a ela, não é outra coisa. Somos nós que estamos construindo essas tragédias. E essas tragédias ambientais, elas sempre existiram, porque o ser humano sempre interferiu no processo. E hoje vai existir mais, porque cada vez mais nós emitimos gases que destroem a camada de ozônio, cada vez mais nós desmatamos, cada vez mais nós fragilizamos o mundo em que a gente vive. É como se você pegasse a parede da sua casa e todo dia você ficasse dando marretada nela. Um dia quebra. O negócio é parar de dar a marretada, é tomar a consciência de que a gente evita a tragédia através de um jeito bonito de viver, através de um jeito mais honesto, mais equilibrado. Aí nós vamos sim conseguindo fazer a transformação do mundo. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Olha, eu tenho que te dar os parabéns. Você chegou até o fim de um vídeo denso e sem atalhos. Isso exige atenção, abertura e coragem. Então deixa nos comentários a sua cidade ou então alguma citação que te marcou. Se sentir que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilhe com essa pessoa. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.